começando a gravar agora. Fala, turminha! PL na área mais uma vez. Aula semanal. O que é clássico nunca muda. Geralmente às 20 horas da nossa quarta ou quinta-feira temos a nossa aula semanal. Hoje aula 141, se não me engano, é 142, já nem sei, é tanta aula que eu me perco nesses números. Porém, hoje manejo do neurocrítico com foco na hipertensão intracraniana. PL, quando é que eu tenho que pensar num caso de hipertensão intracraniana do ponto de vista de causa em si? Galera, para gravar isso e não esquecer nunca mais, principalmente o paciente com TCE, aquele TCE mais grave, principalmente TCE de alta energia, um acidente, carro-moto, uma queda de uma altura muito expressiva, colisões, atropelamento, espancamento. Então, TCE grave com alta energia, a gente diz que tem uma alta chance de ter sangramento intracraniano e, consequentemente, hipertensão intracraniana. Então, se a gente desconfia, a gente começa as medidas. Ó, Vanessa, Carlos, pessoal que tá aí, ó, presta atenção. Sempre que a gente tiver indício de hipertensão intracraniana, seja ela clinicamente, seja ela etiologicamente, a gente pode adotar as medidas de hipertensão intracraniana, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje na aula, que são medidas empíricas, ou seja, é como se fosse um protocolo de sepse. Desconfiou, executa. Beleza? Bora lá. Então, hoje, eita, já pulou um slide. Não. Vamos embora. Protocolo do manejo da hipertensão intracraniana no pronto-socorro. Eita, deixa eu ajeitar meu rosto aqui, que ele tá muito... Tô achando ele muito pro outro canto aqui. Acho que agora foi. Só mais um pouquinho. Acho que agora foi. Melhorou. Deixa eu ver. É isso mesmo. Beleza. Então vamos lá. Galera, protocolo do manejo da hipertensão intracraniana no pronto-socorro. Então, aperte seus cintos que o PL está começando mais uma aula ao vivo. Inicialmente falaremos dos nossos conceitos iniciais. Quando é que a gente tem que desconfiar da hipertensão intracraniana, galera? Que exame a gente solicita? Quem precisa de monitorizar a PIC? E quais principais medidas que eu devo adotar? Vale ressaltar o seguinte. Aqui, cada medida dessa tem um pequeno percentual, uma pequena contribuição para melhorar o desfecho. É como se fosse um tijolinho pequeno, mas que vários tijolinhos pequenininhos acabam construindo uma parede grande. Então, é uma analgesia adequada, é uma cabeceira elevada, a gente vai falar tudo isso. Por isso que é um pack, é um pacote de medidas que você tem que adotar junto. Um sozinho separado não funciona tanto, mas quando você junta tudo, aí dá certo. Beleza? Então, vamos lá. Inicialmente, lembre-se de que a pressão de perfusão cerebral, que é a PPC, ela é o resultado da PAM, ou seja, da pressão arterial média do corpo, que é aquela pressão arterial basicamente o coração consegue manter, menos a pressão intracraniana. Por quê? Porque o crânio é uma caixa fechada que tem sua pressão. O coração ele manda uma PAM. Para vencer essa PIC aqui, só vai passar a PPC, que é a pressão de perfusão central. Ou seja, se a PIC estiver muito alta e a PAM estiver normal, a pressão de perfusão vai ser baixa, porque a PIC está alta. Ou se a PIC estiver normal e a PAM estiver baixa, a pressão de perfusão central estará baixa também. Por isso que hipotensão causa rebaixamento do nível de consciência. É por conta disso. Por conta da perfusão cerebral que diminui. Então, tendo em vista esse conceito, você entende que uma pressão de perfusão cerebral é a diferença da PAM menos a PIC. Certo? Ok. Aí eu vou perguntar para vocês que estão no chat. Deixa eu olhar se tem alguém aqui no chat. Tem uma galera aí, ó, Camila Kathleen. Vamos lá. Camila Kathleen de volta. Vamos nessa. Ó, se eu tenho, turma, preste atenção. Vanessa, Luciana, Camila, Carlos, Luciana. Deixa eu ver se tem mais alguém. É isso aí.
Se eu tenho, pessoal, uma pressão intracraniana muito alta, o ideal é que a minha PAM fique mais alta, mais baixa ou média ali. Vocês acham que se eu tenho uma pressão intracraniana de um paciente que está muito alta, essa pressão intracraniana, a minha PAM ela tem que ficar mais alta também? Ela tem que ficar mais baixa ou ela tem que ficar na média? Vocês acham? Vocês acham o quê? Se eu tenho... Para eu ter uma pressão de perfusão cerebral boa, eu tenho que ter uma PAM boa. Uma PAM média. Não é isso? É. Só que aí todo mundo errou no chat. Por que todo mundo errou? Porque se a minha PIC, pressão intracraniana, sobe muito, a minha PAM também vai ter que subir muito para poder vencer mais a PIC e manter a perfusão cerebral. Certo? Tranquilo? Em termos de número, eu vou mostrar para vocês. Uma PAM de 65 é uma PAM geral para o paciente crítico. Sepse, enfim, choques em maneira geral. Porém, viu, Camila? Vanessa, quando se fala do neurocrítico com hipertensão intracraniana, pelo menos uma PAM de 80 para poder vencer a PIC. Por que que eu tô falando isso? Por conta disso aqui, galera. Ó, veja. Por definição, a hipertensão intracraniana ela é uma elevação sustentada da PIC acima de 22 milímetros de mercúrio por mais de 5 minutos. Calma que só tem como medir isso aqui com derivações lá que a gente vai ver depois. Só que o que é que eu quero de vocês aqui? É entender que sempre que a gente desconfiar dessa hipertensão intracraniana, a gente vai ter que adotar essas medidas. As medidas são empíricas, tá certo? Então, não esqueça disso. Eu tenho que garantir uma pressão de perfusão cerebral de pelo menos 60 a 80. Ou seja, esse valor aqui, PPC, tem que ser pelo menos 60 a 80. PPC. Se a PIC está maior que 22, para eu garantir esse valor de pelo menos 60, aqui tem que estar a PM pelo menos 82, não é não? Então é por isso que, quando eu tenho uma hipertensão intracraniana, não adianta somente o paciente ficar normal tenso. Ele tem que ficar, por vezes, levemente hipertenso para garantir a pressão de perfusão cerebral. São uma das coisas que mais modifica o desfecho. E a hipotensão para o neurocrítico que está com hipertensão intracraniana é muito ruim, é muito deletéria. Todo mundo entendeu esse conceito por enquanto, que a PAM ela tem que ficar um pouquinho mais alta do que o normal, porque a pressão na caixa craniana está muito alta e a PAM precisa vencer essa hipertensão intracraniana. Todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu do jeito assim no chat, pra eu... É isso aí, ó. Pronto. PAM, então, vamos lá. Conceito inicial é esse. PAM, no mínimo 80. No mínimo. Para quem não lembra, a conta da PAM é uma vez sistólica, mais 2 vezes diastólica dividido por 3. Tá certo? É uma vez. Por exemplo, vamos fazer um exemplo de conta aqui. Fazer um exemplo de conta. Cadê? Eita. Só um segundo. Vou fazer um exemplo de conta aqui, ó. Deixa eu botar pra mim a câmera. Vou botar na calculadora aqui no celular. Ó. Tá zeradinha aqui a calculadora. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho a pressão do paciente tá 14. Vamos botar aqui. Vamos botar 12 por 8. 12 por 8 a pressão. Então, uma vez sistólica mais 2 vezes diastólica dá 280, né? Porque é 120 mais 2 vezes 80 dá 160 mais 120, 280. 280 dividido por 3 dá 93. Ou seja, pressãozinha 12 por 8 é boa para o neurocrítico. Só dando um exemplo aqui. PAM 93. Ótimo. Se o seu monitor não calcular, você calcula na mão. Então, por exemplo, 11 por 7. Vamos colocar aqui. 110 mais 2 vezes 70 dá 250. Dividido por 3 dá 83. Então, ó, 11 por 7 é como se fosse a pressão mínima do paciente neurocrítico. Vamos estabelecer isso aqui só para a gente se organizar.
Uma pressão de 11 por 7 dá uma média, uma PAM de 83. Então 11 por 7 é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. E às vezes tu vai ter que puxar um 12 por 8 ali. Não é para tolerar hipotensão de jeito nenhum. Beleza? Só eu parei para fazer essa conta só para gente ter uma base. Então isso daqui eu vou até colocar agora. Vou colocar assim, ó. PA maior do que 11 por 7. Só dando um exemplo. É um exemplo que ajuda a gente na prática, né? Beleza? Ok. Lembrar que esse paciente precisa de uma tomografia de crânio quanto antes para descobrir o que é que aconteceu ali e tomar as devidas medidas neurocirúrgicas, se necessário. Ok? Tranquilo. Pele, quando é que eu desconfio de hipertensão intracraniana? Primeiro, você tem um evento, que geralmente é um evento de trauma, de TCE, ou um evento neurológico agudo, um AVC, etc. Mais sinais de hipertensão, sinais sintomas de hipertensão intracraniana. O primeiro deles é a cefaleia muito intensa, persistente, progressiva, que não melhora muito com analgesia. Essa cefaleia geralmente é uma cefaleia que, eu vou até anotar aqui, piora com decúbito em 0 grau, que piora ao deitar, bota assim, piora ao deitar. Por que piora ao deitar? Lembre-se que quando a gente deita, a gente dificulta a drenagem do líquor. Quando a gente está em pé, a drenagem do líquor é favorecida pela gravidade. Quando a gente deita, não tem mais a gravidade empurrando o líquor para baixo. A gente fica sem gravidade empurrando o líquor. Então isso piora a dor de cabeça. Um forte sinal de hipertensão intracraniana. Rebaixamento de consciência por conta justamente de uma pressão de perfusão cerebral mais baixa, porque a PIC aumentou e a PAM se manteve. Vômitos em jato, ou seja, vômitos sem náusea precedida. E galera, quando eu falar de vômitos em jato, não é porque é forte o jato. É porque vem do nada e sai. Por isso que é em jato, tá? Porque quando o paciente vai sentindo, vai nauseando, esse vômito aí é um vômito comum. E lembrar da tríade de Cushing, que acontece em poucos pacientes, não acontece não de forma frequente, mas é clássico. Hipertensão é como se fosse um reflexo, bradicardia e depressão respiratória. Ou seja, essa tríade de Cushing é muito sugestiva de hipertensão intracraniana. Se eu tenho, por exemplo, turma, algum sinal desse, eu desconfio de hipertensão intracraniana, tá? Lógico que isso não é toda dor de cabeça. Dor de cabeça mais um contexto de trauma ou evento hemorrágico, evento cerebral, neurológico agudo. Ok? Outra coisa que eu devo pensar em hipertensão intracraniana é a midríase ou anisocoria. Ou seja, a pupila muito dilatada bilateral ou a pupila diferente uma da outra. Ou seja, tem diâmetros diferentes. Essa anisocoria, essa dilatação anormal da pupila, essa diferença indica compressão do nervo oculomotor. Então, devido à hipertensão intracraniana, pode ter essa alteração. Olha aí, ó, outra anisocoria. E lembrar que midríase fixa e abolição do reflexo fotomotor, ou seja, paciente que você pega seu celular e vai testar o reflexo fotomotor e ele não tem reflexo nenhum, significa já uma certa gravidade, tá certo? Paciente que não tem reflexo fotomotor já é bem grave. Assim como o paciente que tem midríase fixa. Lembre-se disso. Beleza. Mas EPL entendi. Essa daqui, essa midríase está bem expressiva. Tá, ok. Mas, se não tem olho claro, é mais difícil de você flagrar essa midríase, né? Assim. Como nesse caso aqui, que é um pouquinho mais chato de ver, mas consegue ver também. Ok. São sinais. Outros sinais. Fratura de base de crânio. Equimose periorbital ou equimose retroauricular são sinais de fratura de base de crânio. Principalmente em contexto de trauma, né, turma? Você tem um paciente que teve um acidente de moto, de carro, rebaixou a consciência e tem algum sinal desse daí, pode ter certeza, a pancada foi grande, tem uma chance relativamente grande de ter fratura de base de crânio, tá certo? Então, elas podem estar associadas sim à hipertensão intracraniana, embora não seja a causa, mas diz respeito a um trauma de alta energia, tá certo, turma? Então, lembrar que a gente tem que correr contra o tempo nesse neurocrítico, tá?
PL. Ok, então deixa eu ver se eu entendi, tu vai me dizer. Tem um paciente que tem esses achados clínicos, cefaleia persistente que piora ao deitar, não melhora com analgesia, vômitos que não são precedidos de náusea, um rebaixamento do nível de consciência e talvez uma tríade de Cushing, que pode ser aí hipertensão, bradicardia e depressão respiratória, junto ou não de uma midríase ou anisocoria ou sinais de fratura de base de crânio, equimose periorbital, equimose retroauricular. Nesse contexto, eu tenho que tomar as medidas de neuroproteção, as medidas contra a hipertensão intracraniana, certo, turma? Ok? Na tranquilidade. Vou botar o paciente, vou monitorizar, fazer tudo certo e pegar acesso, etc. Ok. PL, preciso solicitar exames? Precisa. Um exemplo, HGT. A gente sabe que hipoglicemia, principalmente nesse contexto, ela pode ser muito deletéria. Então, é um exame simples, mas que se você já flagra uma hipoglicemia, você corrige. E aqui um detalhe, turma, a hipoglicemia aqui, viu, não é corrigida com glicosado 5 ou 10%, é corrigida com glicose 50%. A gente não faz solução hipotônica no paciente neurocrítico, porque aumenta o edema cerebral, beleza? É sempre glicose 50% para corrigir hipoglicemia no neurocrítico. Os exames básicos de hemograma, função renal, coagulograma, porque se você está desconfiando de sangramento, também você precisa desse coagulograma. Uma gasometria arterial, porque a gente vai precisar das medidas que já vou falar. Beta-HCG para mulher em idade fértil. Tipagem sanguínea para pacientes vítimas de trauma ou que você talvez possa precisar de uma transfusão. Neuroimagem, né, para a gente dar uma olhadinha se não tem algum sangramento ativo expressivo, algum efeito de massa, coisas do tipo. Mas é basicamente isso, não tem muito exame que a gente tem que pedir não. Agora, o mais importante são as medidas de neuroproteção, que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem. Esses vômitos imediatos acontecem muito na recuperação pós-anestésica. No caso, a ampola concentrada. Isso. Vanessa, o vômito que acontece na recuperação pós-anestésica geralmente é o vômito. Na verdade, assim, o que é que acontece na cefaleia pós-anestesia pós-JAK? O paciente perde líquor e ele acaba tendo hipotensão licórica. Tanto é que é uma cefaleia que tende a melhorar quando o paciente deita e piorar muito quando ele fica em pé. É o contrário da hipertensão intracraniana. E os vômitos depois da anestesia geralmente são reações dos opioides que eles utilizavam. Geralmente não é da hipertensão intracraniana não, mas dá muito vômito mesmo, muito vômito. Ou porque a cefaleia pós-JAK também causa náusea, tá? Aí na ampola, é isso aí. Vanessa, exatamente, a ampolinha, a glicose 50%, tá concentrada mesmo. Não usa, no neurocrítico não se usa, não deve usar Ringer lactato, soro 0,45%, aquele salgado pela metade, né? Pega o 0,9% e divide lá para corrigir hipernatremia. Não faz glicose 10%, soro glicosado 10%, não faz soro glicosado 5%. Se for corrigir hipoglicemia no neurocrítico, é com glicose 50%. Beleza? Eu vou falar disso daqui a pouco. Ótimos questionamentos. Sempre, aula ao vivo, tem ótimas perguntas. Isso em todas que eu dei até hoje. Por isso que é super importante estar ao vivo. Beleza? Vamos lá. Indo mais além, eu tenho que saber quem é que tem uma certa urgência de monitorizar a pressão intracraniana. Rápido assim, ó. Rápido. Por quê? Se a minha meta, lembre-se, a minha meta é manter a pique menor que 22. Mas eu não tenho como garantir uma pique menor que 22 se eu não tenho como saber quanto ela tá. Em alguns casos, eu preciso muito que essa pique caia abaixo de 22. PL, que casos são esses? Quais são os casos que têm uma indicação muito forte de monitorizar a pique? Primeiro, o TCE grave, com qualquer alteração na anatomo de crânio, de sangramento, de lesão, de edema, precisa muito monitorizar essa pique. Ou algum TCE grave com tomo de crânio normal, porém, num paciente com mais de 40 anos, ou que está hipotenso, ou que está com postura anômala no exame físico. Essa postura pode ser decorticação, descerebração ou uma paralisia flácida. PL, decorticação. Decorticação é aquela postura mais fletida assim, ó.
Descerebração é aquela postura mais estendida, certo? E a paralisia flácida é a ausência de tônus em algumas musculaturas que deviam ter, principalmente respiratória, principalmente essa parte da mecânica ventilatória, tá certo? Beleza. Então, se eu tenho algumas desses achados, eu preciso muito monitorizar a PIC. Assim como eu preciso monitorizar a PIC em qualquer AVC hemorrágico que tenha um Glasgow menor do que 9, que necessite daquela intubação ou algum sinal nesse AVC hemorrágico de herniação transtentorial. Ou seja, veja, o que é uma hérnia? Uma hérnia, seja ela onde for, é uma coisa que sai do lugar onde ela não deveria ter saído. Um exemplo. Uma hérnia de parede abdominal. Você tem a parede abdominal fechada, às vezes a falha da parede proporciona com que a parte da hérnia saia assim, ó, pum, aí tá aqui a hérnia. Pronto. O problema é que se herniar na base do cérebro, no tronco, se o tronco herniar, as funções do tronco se perdem. É como se a gente quebrasse todas as conexões. Quais são os sinais de herniação da parte transtentorial ali? Midríase, principalmente fixa, e perda do reflexo fotomotor. Ou seja, tá aí quando a gente diz que o paciente, quando ele tem uma midríase, ou quando ele tem uma perda do reflexo fotomotor, aquele reflexo quando você bota a luz e não tem contração pupilar, a perda desses reflexos significa a perda de reflexos primitivos, reflexos que são do tronco. E se o cara perdeu o reflexo de tronco, é muito grave. É muito grave. Lógico que tem outros reflexos, mas reflexos como esse, quando o paciente perde, é muito grave, tá certo? Muito grave mesmo. Por isso que precisa correr para monitorizar a PIC. Assim como hidrocefalia, o paciente que já tem alguma hidrocefalia, ou alguma hemorragia subaracnoide de origem de aneurisma. Aqui está na sua tela a foto, a imagem de uma tomografia de crânio com um sangramento extenso aqui, fazendo o desvio de linha média, fazendo edema ao redor da região, tudo isso, tá? Então, por exemplo, aqui é uma situação bem grave, ok? Então, nesses casos específicos, tem que correr para monitorizar a PIC, certo? Ok? Vamos voltar. Então, TC é grave com qualquer alteração de tom de crânio. Por exemplo, essa aqui seria uma. TC é grave sem alteração. Aqui é sem, tá, turma? Ah, não, assim, com tom de crânio normal, tá certo. Beleza. Então, com tom de crânio normal, mais 2 dos achados. Paciente com mais de 40 anos, ou que está hipotenso, ou que tem alguma postura anômala no exame físico. Decorticação, descerebração, ou paralisia flácida. Principalmente essas depressões respiratórias. AVC hemorrágico que você teve que intubar, Glasgow mais baixo. AVC hemorrágico com midríase fixa ou perda do reflexo fotomotor. E hidrocefalia ou hemorragia subaracnoide com aneurisma associado. Aí você tem que correr para mandar para uma UTI neurológica para monitorizar a PIC quanto antes. Cada hora que passa e esse paciente você não consegue monitorizar a PIC é ruim, tá? Beleza. Vamos para as nossas medidas a serem tomadas. Deixa eu ver aqui. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Entraremos agora na nossa parte mais importante da aula. Já foram 24 minutos. Meu Deus, como tá passando ligeiro hoje. Se todo mundo entendeu, digita sim aqui embaixo pra gente passar para as medidas. Ó, lembra do que eu falei no começo da aula, que aqui cada medida tem um papel importante, é como se fosse um tijolinho pequeno para construir uma parede grande. Então, um tijolinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, daqui a pouco faz outra fila e cada tijolinho constrói a parede, beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui que não entendeu ou que tem alguma dúvida. Beleza, vamos nessa. Ok, let's go, de volta. Ok. Pele. Paciente neurocrítico. Qual é o pack de medidas que eu tenho que tomar? Vamos lá. Começando. Primeira coisa, tomo de crânio sem contraste o quanto antes. Por quê? Primeira coisa, eu preciso diagnosticar a causa da hipertensão intracraniana e reverter o quanto antes. Ok, isso daí você já sabe, eu acabei de falar. Só que existem outras coisas que vão ajudar muito. Lembra que eu falei que o paciente, quando ele deita, prejudica... Lembra que o paciente, quando deita, ele não tem mais a gravidade empurrando o líquor para baixo
Consequentemente, se ele deita aqui e ele não tem mais a gravidade empurrando o líquor para baixo, o líquor fica na cabeça. Se o líquor fica na cabeça, aumenta a pressão na cabeça. Por isso que ele não pode ficar deitado. A cabeceira ela precisa ser elevada, 30 a 45 graus, com uma posição neutra do pescoço. PL, o que é uma posição neutra do pescoço? A posição neutra do pescoço é o seguinte, olha pra cá. Peraí, deixa eu só botar a câmera pra mim. Aqui, ó. Não pode ficar dobrada para um lado, nem dobrada para o outro. Neutro é reto, certo? Neutro é reto. Então, cabeceira, 30 a 45 graus, posição neutra do pescoço, não é para você tolerar a febre. A febre, ela aumenta o consumo, ela aumenta o grau de atividade neurológica. Uma coisa que a gente não quer é aumentar o estresse neurológico aqui, porque a perfusão cerebral já está menor. Então a gente não quer fazer o cérebro se desgastar mais com certas coisas. Uma delas é a febre. Lembre-se de bioquímica que a febre aumenta a atividade enzimática, então a gente não quer isso. Avalie, pô, se for o caso, deixar de pirona fixo, tá? 1 grama mais AD/EV de 6 em 6 horas, tá? Então, bora lá. Tom de crânio quanto antes, cabeceira elevada, 30 a 45 graus. Prevenir ou tratar febre, cabeça na posição neutra, tá certo? Ok. Já é um bom começo aqui, um ótimo começo. Vamos lá. Controlar o sódio, você não vai, de maneira nenhuma, tolerar hiponatremia. Você precisa evitar ao máximo e corrigir hiponatremia o quanto antes, caso tenha hiponatremia, certo? Eu vou falar como é que você vai fazer isso, mas calma. Por quê? Porque a hiponatremia acaba que aumenta o edema cerebral. Menos sódio no sangue faz com que a água entre nas células cerebrais, porque lá nas células cerebrais vai ter mais sódio do que no sangue. Aí tem que ter mais sódio no sangue do que na célula. Ou seja, a nossa tendência em tratando o neurocrítico é puxar o sódio lá para cima. 150, 155 até 160, de maneira, entre aspas, intencional. Porque essa hipernatremia, ela faz com que a água dentro da célula neurológica, ela saia para poder diluir o sangue, certo? Então a gente não tolera de jeito nenhum hiponatremia. Controle rígido do sódio. Outra coisa, eu acabei de falar, paciente neurocrítico, você não deve aumentar a atividade cerebral dele. Ou seja, febre você não tolera. Assim como você não deve tolerar dor nem mobilização. Qualquer estímulo álgico a gente vai evitar. Uma aspiração endotraqueal, uma troca de um curativo muito expressivo que não que dá para segurar, mobilizar o paciente de uma maca para outra, de um leito para outro, ficar mexendo no tubo, ajustando algumas coisas, mexendo em acesso. A gente vai evitar isso à medida do possível, certo? Óbvio que é à medida do possível. Não utilizar fluidos hipotônicos, ou seja, utilizar apenas fluidos hiper ou isotônicos. Ou seja, você não usa soro glicosado 5 nem 10%, você não usa 0,45%, você não usa ringer lactato, você só usa fisiológico ou sódio 3%, NaCl 3%, ou as ampolinhas lá de 10 ou de 20% de NaCl, beleza? Quanto antes, avaliação da neurocirurgia, tá certo? Beleza? Lembrar isso aqui, ó. Se a gente controlar bem o sódio, não fizer estímulo álgico, não mobilizar o paciente, não utilizar fluidos isotônicos, hipotônicos, a gente já vai estar, junto dessas outras medidas, melhorando muito o desfecho do paciente. E tem mais, e tem muito mais. Vamos lá. Do ponto de vista farmacológico, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Lembra que eu acabei de dizer, ó, galera, a gente não pode... Ei, presta atenção, turma. Presta atenção, turma. Você não é para tolerar dor. Então, a pseudoanalgesia ela tem que ser intensa. Ou seja, o cara não é para ter dor, não é para ficar agitando, ele não é para ter a sincronia na ventilação. E principalmente a gente vai utilizar quais agentes nessa parte de neurocrítico? Propofol e fentanil. Aí tem um problema. Um problema só. Eles proporcionam um ótimo grau de sedação, assim como uma ótima analgesia. Mas qual é o problema dessas duas drogas juntas? Quem é que consegue falar no chat?
No neurocrítico, qual é o problema dessas duas drogas juntas? Quem é que consegue falar no chat? Deixa eu olhar aqui. Quem é que consegue falar no chat qual é o problema de Propofol e fentanil juntos? Depressão respiratória é um. Se o paciente estiver entubado, isso aí não é um problema. Mas se não estiver entubado, a depressão respiratória é um problema. A hipotensão é o maior problema. Exatamente, Kathleen. A hipotensão. Lembre-se que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC. Se a PIC já está alta e a PAM for cair um pouquinho, lascou. A pressão de perfusão cerebral vai lá para baixo, o paciente se lasca. Então tem que tomar um cuidado. PAM no mínimo quanto, turma? PAM no mínimo quanto? Quero ver se você estava na aula. Neurocrítico, hipertensão intracraniana, PAM no mínimo quanto? Digita aí que eu quero ver. São só 2 números. Quero ver quem estava ligado. PAM no mínimo quanto? Pelo menos 80, meu amigo. Pelo menos 11 por 7. Pelo menos. É daí pra cima. É 12 por 8, é 13 por 9. Tem estresse não. Não deixe cair de 11 por 7 não, que o paciente vai se lascar com essa história aí. Essa é a verdade. Beleza. Então, sedação boa, visando um RAS menos 5. Você tem que chumbar ele. Deixa eu colocar até isso aqui. RAS é a escala de sedanalgesia, tá? Mas depois você dá uma olhadinha. Ó, visando um RAS menos 5. De maneira geral, tá certo? Então, neurocrítico precisa dar uma... Ok. PL, eu já li os negócios que corticoide servia para o neurocrítico. Depende. O corticoide que tem mais estudo é a dexametasona. Mas é mais para reduzir o edema ao redor das células. Isso acontece mais em doenças inflamatórias, que não são infecciosas do sistema nervoso central. Aquelas encefalites autoimunes, aquelas doenças autoimunes que causam encefalite. Ou abscesso cerebral ou tumor cerebral, que causam um abscesso ali ao redor, e aí, um abscesso não, um edema ao redor, e aí o corticoide ele reduz um pouco esse edema. Então, o corticoide dexa, geralmente uma dose de 6 a 10 mg, pode ser de horário ou não, você faz uma dose empírica, uma dose inicial 10 mg ali, já dá uma reduzida. E a sedanalgesia boa. Então, veja, já, olha quanta medida não já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já são 10 coisas para você fazer. Perceba que nada disso é uma coisa estrombólica, é uma coisa extraordinária. É a melhor coisa do mundo, não. Mas cada coisa dessa tem um papel. Não é assim? Lembrar que existem causas de extracranianas de hipertensão intracraniana que você não deve tolerar. Por que Propofol é bom? Já tem uma certa atividade contra a crise convulsiva, caso ela venha a ocorrer. A sincronia ventilatória não vai ocorrer se você tiver analgesiando bem o paciente. Febre não vai ocorrer se você deixar dependendo de horário. Hipotensão não vai ocorrer porque você está ligado que a PM é no mínimo 80. Pneumotórax se tiver um acidente, enfim. Compressão cervical em caso de acidente muito grave, TRM. Hipertensão abdominal em caso do abdômen agudo. Dor de maneira geral, bexigoma. Então assim, isso aqui tudo vai estar controlado. Vai estar sendo controlado, tá? Outras medidas extremamente importantes caso seja um paciente muito grave. Aqui já é uma coisa a mais. Terapia hiperosmolar. O que é isso? Significa eu fazer substâncias na corrente sanguínea. E essas substâncias, que são muito concentradas, elas vão puxar a água da célula para o sangue, da célula neurológica para o sangue, e o sangue, quando chegar lá no rim, vai jogar essa água para fora. É uma substância que vai enxugar a célula neurológica. São substâncias que vão enxugar as células neurológicas. São substâncias muito concentradas. Essa substância muito concentrada, quando chega lá do lado da célula que não está tão concentrada, a célula que não está tão concentrada perde água para tentar diluir a substância lá do sangue. Por isso que ela murcha, certo? Por isso que ela murcha. Ok. E a gente pode, dependendo da substância que a gente vai fazer para essa terapia hiperosmolar, a gente pode tolerar uma natremia até 160. Até 160. Então não estresse. Vai ser uma hipernatremia iatrogênica, ou seja, você que vai causar isso de maneira intencional. Sedar profundamente o paciente. Hiperventilar por 2 horas, ou seja, meta de PCO2 30 a 40 ou 30 a 35.
Ou seja, por isso que a gente precisa do gás nesse momento, depois, para saber quanto está a PCO2, porque a PCO2 muito alta, existe uma tendência de vasodilatação e constrição com a PCO2 e pode acontecer dele, se ficar muito alto, vasodilatar a parte cerebral e aumentar a pressão intracraniana. Então a gente tende a puxar esse CO2 lá para baixo, para causar uma vasoconstrição cerebral, tá certo? Para não deixar tanto sangue rodando por lá. Novamente, a avaliação da neurocirurgia tem que correr com esse paciente para ele monitorizar a pique, certo? Ok, vai dizer, PL, entendi. Essa terapia osmolar, com aquela substância muito concentrada, quando ela entra no sangue, ela cria um gradiente osmótico que faz com que puxe água do tecido para o intravascular. E aí reduz o volume das células cerebrais. E, consequentemente, reduz a pique. As duas principais substâncias que a gente utiliza para isso são o manitol e a ampolinha de NaCl 20%. O manitol 20% ele já vem pronto para uso, ele tem vantagens e desvantagens. E o NaCl 20% ele também já vem pronto para uso. Você vai aplicar as ampolinhas direto, você não vai diluir, vai fazer nada. E tem também vantagens e desvantagens, certo? E eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouco. Deixa eu olhar se até aqui alguém tem alguma dúvida. Se você tem dúvida, digite no chat que a gente vai tirar agora, certo? Caso não tenha dúvida, continue assistindo a nossa aula que nós já estamos no final. Então vamos lá. PL, entendi. A terapia osmolar, ela é feita nesses casos e eu tenho duas opções. Eu tenho manitol ou ampola de NaCl 20%, que é aquela ampola mais concentrada que a gente utiliza para montar aquela solução do NaCl 3%. Vamos lá. Beleza. Está na sua tela agora um mini manitol. Esse mini manitol é um manitolzinho 20%, que tem ele de 250 ml e tem ele de 500 ml, tá? Mas todos eles são 20%. É padrão. Se é 20%, ele é 200 mg por ml. Quer dizer que cada ml desse manitolzinho, 20%, tem 200 mg. Ok. Ou você vai utilizar a nossa famosa, querida ampolinha de cloreto de sódio 20%. O famoso cloretão, certo? O cloreto de sódio 20%. O mesmo que a gente utiliza para montar lá a solução do NaCl 3%. Mas aqui a gente vai fazer puro, tá certo? Aqui a gente vai fazer puro. Tu vai me dizer assim, PL, eu já li que dá para fazer essa terapia osmolar com NaCl 3%. Dá também, mas eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho mais fácil. Você não vai montar a solução aí não, você já vai fazer direto, beleza? Então, eu vou ensinar vocês agora como fazer um manitol e como fazer um NaCl 20% nesses casos aí. Bora lá. Manitol e cloretão, né? Vamos lá. Manitol, PL, manitol 20%. Se é 20%, ele tem 200 mg por ml. A mesma coisa aqui, 0,2 grama por ml. Cada ml dele tem 0,2 grama. Beleza? Ok. Nessa apresentação, ele já vem pronto para uso. É uma bolsa, lá um frascozinho, bolsa, enfim, que já vem pronto. Já vem desse jeitinho aqui. Esse aqui é o de 250, turma, mas tem o de 500 também, tá? Já vem pronto para uso. Ok. A dose dele é em grama por quilo, ou seja, é meio a 1 grama por quilo. Calma que a gente vai calcular isso. Bota para infundir em 20 minutos e pode repetir a cada 4 horas. Ok, 4 a 6 horas. Só que temos um problema. Quanto mais a gente vai repetir isso, mais a gente vai aumentar o volume intravascular. Se o paciente ele não tolera essa hipervolemia, ele vai entrar naturalmente em edema agudo de pulmão. Aí você resolve uma coisa e arruma outra. Por isso que eu vou te aconselhar o seguinte: alternar, caso o paciente vá ficar muito tempo na sua unidade e você tenha que repetir o manitol, exemplo, você vai alternar entre o manitol e o NaCl 20%. Uma hora faz manitol, daqui a 6 horas NaCl 6%, 20%, né? Depois faz manitol, daqui a 6 horas, depois daqui a 6 horas faz NaCl 20%. E aí você minimiza os efeitos deletérios de um e do outro, porque a dose de um e de outro vai ser menor. Você vai alternando. É uma dica. PL, se é 0,5 grama a 1 grama por quilo, como é que funciona a prescrição?
Vamos dar um exemplo. Eita, deixa eu diminuir aqui. Vamos dar um exemplo. 60 quilos. 0,5 grama por quilo, meio grama por quilo dá 30 gramas. E 1 grama por quilo, 60 quilos, dá 60 gramas. Ou seja, dá 30 a 60 gramas de manitol. Pele, vamos supor que eu vou fazer 30 gramas. Ok. Qual vai ser o meu volume lá do manitol? Desse manitol aqui. Aí eu vou te mostrar agora. É regra de 3. Eu quero fazer 30 gramas. 30 gramas é X. Porque 0,2 gramas lá do meu manitol eu tenho em 1 ml. Não é assim? A concentração do manitol é esse 0,2 gramas por ml. Tá aqui, ó. 200 miligramas por ml, que é a mesma coisa que 0,2 gramas por ml. E aí você fazendo a sua regra de 3, dá 150 ml. E a prescrição fica assim, ó. A prescrição fica assim, ó. Manitol 20%, 150 ml EV em 20 minutos. Ok. Para facilitar para vocês, o PL, como sendo um grande pai, eu fiz essa tabela de manitol 20% por peso, na dose de 0,5 gramas por quilo. Como o manitol já vem pronto para uso, é só você pegar essa tabela e escrever. Pronto, não tem nem o que fazer. Pega a prescrição do paciente e escreve. Ó. Se o cara tem 50 quilos, tu vai fazer manitol 20%, 125 ml. Se o cara tem 60 quilos, 150. 70 quilos, 175. 80 quilos, 200. Porque eu já fiz essa conta para vocês todinha. É só pegar essa tabela e utilizar, tá certo? É só pegar essa tabelinha e utilizar. Com essa tabelinha na mão, fica muito fácil de utilizar manitol. Muito fácil. Você pode repetir essa mesma dose para o paciente a cada 4 a 6 horas. Só que o que foi que eu acabei de falar com vocês, aconselhei inclusive, para vocês só repetirem, é fazer assim, faz manitol, faz NaCl 20%, faz manitol, faz NaCl 20%. Porque o NaCl 20% é mais fácil ainda do que o manitol. O NaCl 20%, ele é preferência em pacientes hipotensos porque ele tem um poder de expansão volêmica maior. As ampolinhas, a apresentação vem naquelas de 10 ml que eu mostrei para vocês, já pronto para uso, turma. Já pronto para uso. É pegar isso aqui, pegar uma seringa e puxar. Não tem nem o que fazer. Já vem pronto para uso. Você tem que infundir aí, a dose é 40 ml. Deixa eu anotar isso aqui direitinho. Dose padrão, tá? Corrigindo aqui. A dose dele é 40 ml, tá, turma? 40 ml. Em 10 minutos. A prescrição fica assim, o NaCl 40 ml EV em 10 minutos. Você pode repetir a cada 6 horas. Então, você vai fazer assim, ó. Agora faz manitol. Daqui a 6 horas, NaCl 20%. Depois faz manitol. Daqui a 6 horas, depois de 6 horas para frente, NaCl 20%. Caso você precise ficar fazendo isso. Tá certo? Sempre a pique e a base é 22. Tem que ser menor que 22. Tá certo? Meta de PAM para cima de 80. Para cima de 11%. Tá? Então, é basicamente isso. Eu acho aqui mais fácil. É só pegar a ampola. É só pegar uma ampolinha, puxar 40 ml, ou seja, 4 ampolinhas dessa, né? Na seringa e fazer EV em 10 minutos. Tá feito a terapia hiperosmolar. Não tem nem o que fazer. Beleza? Lembrar que a gente tolera um sódio até 160, o sódio mais alto. Tá? Ok. Beleza? Então, é isso. O manitol ele é um pouquinho mais chato porque tem essa conta todinha aqui pra fazer. Mas a tabela ajuda demais. A tabela essa daí é só pegar e utilizar, tá certo? Esse slide vai ficar em anexo para vocês, para usar o manitol. Tanto faz usar o manitol, como tanto faz usar o NaCl. Existe bibliograficamente, em termos de evidência e estudo, uma tendência a utilizar mais o NaCl 20%. Como se ele melhorasse mais o desfecho do que o manitol. Porém, se você ficar fazendo o NaCl 20% toda hora, você vai aumentar demais o sódio. E é uma coisa que você não quer. Por isso que quando você alterna ali com o manitol, você tende a não aumentar tanto o sódio. Você aumenta, mas não aumenta tanto acima dos 160. Beleza? Turma, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Um tema um pouquinho mais chato, um pouquinho mais protocolar. Mas era isso que eu queria falar. Nesses casos, diurético é contraindicado. Vanessa,
O mannitol, ele é considerado, do ponto de vista geral, um diurético osmótico. O que é que isso quer dizer? Ele retira fluido do corpo através do poder osmótico dele. Ele puxa fluido das células, joga dentro do vaso e quando chega lá no rim, esse fluido é eliminado. Ou seja, ele tem o poder de diurese. Então não é indicado. Só se o cara cair em EAP. Aí é uma bronca. Por quê? E se o cara cair em EAP hipertensivo, ele vai ter uma meta para baixar PA. Mas se ele quiser baixar PA, ele vai prejudicar o paciente com hipertensão intracraniana, que tem que manter uma PM maior que 80, mais altinha. Então é uma bronca. Certo? É uma bronca. Você tem duas situações aí diferentes. Só seria indicado o diurético se o cara tivesse uma boa PA, realmente, e se tivesse uma evidência de hipervolemia, aí sim, estaria indicado. Mas, por exemplo, mesmo ele estando hipervolêmico, se não tiver uma cabeça de pressão boa, uma pressão com tendência à hipertensão, você não faz. Deixa ele hipervolêmico mesmo, entendeu? Porque se você baixar, vai prejudicar o desfecho do neurocrítico, infelizmente. E a prioridade é o cérebro, tá certo? A gente tenta manejar do jeito que dá ali a hipervolemia, mas a prioridade é manter aquela perfusão cerebral boa. Beleza? Ótima pergunta. Alguma dúvida, turma? Mais alguma dúvida? Dos que restam, Vanessa, Vacineide, Camila, alguma dúvida? Tive que, acho que faz uns 4, 4... Janeiro não, 5 meses. 5 meses que eu tive que manejar um neurocrítico, assim, muito neurocrítico mesmo. E eu adotei tudo isso e graças a Deus deu certo. Foi um politrauma TCE. Mas confesso que no meu N não tenho muitos casos de politrauma na minha unidade não. Ainda bem. O perfil é mais respiratório, gastrointestinal e um perfil muito de pacientes com descompensação de doenças crônicas. Agora já a galera do SUSão tem muito, né? Galera, principalmente quem trabalha em centro de trauma ou com pré-hospitalar. Quem trabalha com centro de trauma ou pré-hospitalar realmente vai lidar com isso aqui o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Tem que transportar com a cabeceira elevada, tudo isso. Descompensação de doenças crônicas é triste. A descompensação de doenças crônicas é uma das principais entradas na emergência, Camila Ketlin. Se a gente for analisar as emergências hipertensivas, o DPLC descompensado, as hepatopatias crônicas descompensadas, os abdômen agudo que aparecem por causa de coisa crônica que agudiza, meu irmão, é muita coisa, velho. É muita coisa. As pneumopatias, as coisas assim. Descompensação de doenças crônicas é uma coisa muito comum. E aí, todo médico tem que saber, né? Por isso que é sempre importante saber também o tratamento, a base do tratamento dessas doenças crônicas. Por quê? Porque a gente, como médico da ponta, muitas vezes a gente vai dar alta para esse paciente. E esse paciente ele precisa ter a alta com a prescrição dos medicamentos para usar em casa. Os antihipertensivos, os medicamentos para DPLC, os medicamentos para profilaxia de PBE, os medicamentos para HPB, entendeu? Então, assim, isso também faz parte do nosso escopo. Que, assim, de maneira geral não deveria, mas faz, né? Beleza? Um grande abraço a todos, um beijo do PL, tamo junto sempre, sempre, sempre. E daqui a pouco a aula já estará disponível na nossa plataforma, no nosso aplicativo. O problema é usar essas medicações de forma correta. Oxi, aí é bronca, meu amigo. Bronca mesmo. Com certeza. Com certeza. Principalmente situações com insuficiência cardíaca. O cara beta-block, controlar a frequência, espironolactona, o Iecobral, inibidor de SGLT2, não sei o que. 5, 6 medicamentos. Aí o cara não sabe usar nenhum, quanto mais 5, 6. Aí quando junta com diabetes, com a tireoide, com a próstata, com não sei o que, vai para 10 medicamentos. Não vai usar, pô. Se for para usar um, não usa, quanto mais 10. Infelizmente, essa é a realidade. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Pele seu amigo. Vai ficar por aqui. Beijão.